Você está ouvindo Rádio Internacional em Português. A rádio que fala a língua dos povos. Hang on, I told me how.
Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos, está entrando no ar a partir desse momento o programa Timocultura, realizado sempre aos domingos a partir das 20 horas do Brasil e às 8 horas da manhã de Timor-Leste. Apresentação de Quina Carlos e José Silva, sempre aos domingos do Brasil e às segundas-feiras a partir das 8 horas da manhã de Timor-Leste, na rádio que toca cultura e fala a língua dos povos. Bom dia, Timor-Leste, boa noite, Brasil, boa noite, Angola, boa noite, Cabo Verde, boa noite, Guiné-Bissau, boa noite, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal. Boa noite a você que ouve através do radiep.com e através da nossa página do Facebook, Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos. Música muito linda na programação da Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos. Tu foste embora, eu entendo, mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir que me queres, sentir que não me queres, que não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo, te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, saudade, saudade, saudade boa. Onde tu estás? Preciso te ouvir. Para onde tu fores? Galele, galele, galele boa. Estou com receio que me falem que tens outro. Tu sabes que não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo, não há espaço para mais ninguém. E não agi certo, não agi, mas preciso de ti. Preciso ouvir que me queres, sentir que não me queres, que não é desta que acabou. Todos falam de ti, de como foi um bobo, que te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, saudade, saudade, saudade boa. Onde tu estás? Preciso te ouvir. Para onde tu fores? Galele, galele, galele boa. Filho fêmea, se um hoje a hoje falam com a culpa de hoje. Saudade na matam demais. Olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais, que tu não tens saudades de namorar e partir-te mais, que me unchas de novo, que me abraças de novo. Só mais uma vez e tô chato a ouvir de como foi um bobo, que te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, saudade, saudade, saudade boa. Onde tu estás? Preciso te ouvir. Para onde tu fores? Galele, galele, galele boa. Hi guys, it's me Maria. Welcome back to my channel. That itu lagu Portugis. That was a Portuguese song called Te Amo by Kalema. Kayema, I don't know how to pronounce it. Hope you like it. Jangan lupa comment, share, like, subscribe to the channel if you're new, and comment in the section down below what song should we do next. Bye!
Você está ouvindo Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos. Já estamos conectados com o nosso amigo Kiná Carlos, que está em Timor-Leste. Ele que apresenta o programa Timocultura, já está aqui sintonizado, já está conectado na programação. Seja bem-vindo, amigo Kiná Carlos. Sim, bom dia a todos, bom dia Timor-Leste, boa noite, boa tarde, os meus colegas no CPLP, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que ouve rádio internacional em português, e também boa noite, boa tarde, os meus colegas no mundo que ouvem, que todos os dias sempre ouvem o rádio internacional em português. Eu sou Kenneth Carlos, em Timor-Leste. Vou apresentar no programa de Timocultura. E hoje vai a 5 meses, não é? Também apresentar o programa, um pouco de apresentar, mas é muito de sentido, porque faz parte de preparação e também outras preocupações, mas pronto para apresentar o programa Timocultura no Rádio Internacional em português. Hoje, no tópico Timocultura também, na mesma tópica, o Festival da Cultura de Timor-Leste imprime-se 12 de novembro de 2010. Festival Cultura reativa o Festival de Cultura de Timor-Leste. Começou na quinta-feira de 25 de novembro e irá decorrer durante 4 dias no jardim do Palácio do Governo Nicolau Lobato, em Dili. O evento organizado pela Secretaria do Estado de Cultura está inserido nas comemorações do 35 anos aniversário da Declaração da Independência de Timor-Leste, da República Democrática de Timor-Leste, em 28 de novembro de 1975. A cerimônia de abertura do festival contou com a presença de altas personalidades nacionais e internacionais e foi marcada pelos discursos proferidos pelo presidente da República, José Ramos Horta, no quarto governo, e pelo secretário de Estado da Cultura, Virgílio Smith, também o quarto governo. Salientou a importância deste tipo de eventos para a recuperação de diversidade e riqueza de expressões que Timor-Leste teve no passado. Desde 25 de novembro, dia 25 até 28 de novembro, o Palácio Presidente vai ser palco de um vasto programa cultura, que inclui danças, músicas tradicionais e de inspiração europeia, artes, ofícios e alimentos. Apesar de várias atividades e destaque deste festival de Timor-Leste, sim, de cultura de Timor-Leste e dança tradicional. O Tebe Daur é uma dança do grupo que fala o Tebe ou Daur. É a dança do grupo, ritual e confraternização, dançada entre países, das planícies litorais aos cimos das mais altas montanhas de Timor-Leste. Por vezes, durante horas a fio, homens e mulheres dançam e cantam, dando as boas-vindas aos que chegam ao assinalado
um momento importante na vida da comunidade. Este explicou o secretário de Estado da Cultura no quarto do governo, Dr. Virgílio Smith. Só isso, senhor, os meus colegas que já ouviu o Rádio Internacional em português e também já apresentou o programa Timor Cultura no Timorense. O senhor, muito obrigado. Obrigado, amigo Quiná Carlos, que sempre está trazendo informações culturais de Timor-Leste aos domingos do Brasil a partir das 20 horas e de Timor-Leste a partir das 8 horas da manhã. Obrigado, Quiná Carlos. Quiná, deixa suas considerações finais na sua apresentação de hoje, na programação da Rádio Internacional Portuguesa. Os meus colegas no Rádio Internacional em português e também a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, e outros meus colegas que ouvem no Rádio Internacional. No mundo também, porque a Rádio Internacional transmitiu o áudio na língua dos povos, que já ouviu, que começou no início até hoje. Eu apresentou o programa Timor Cultura para vocês, mesmo que sempre encontra com a dificuldade, mas não tem uma perspectiva, não tem uma interruptor atributivo, né, que eu tenho preocupando, mas pronto para apresentar o programa de uma cultura para o Rádio Internacional em português. Porque reconhecer o meu nome, reconhece a minha nação, na situação de Timor-Leste, que preenche o programa e contribui também no Rádio Internacional em português. E mesmo que tarde, mas pronto para apresentar. E também mesmo que um pouco de apresentar o texto, mas pronto para apresentar no programa Timor Cultura em Rádio Internacional em português. Excelente, amigo. Obrigado por sua participação no programa Timor Cultura, sempre disponível em estar contribuindo conosco na Rádio Internacional em Português. Não se preocupe em relação à dificuldade, que a gente sempre passa por algumas barreiras. Esses são os desafios da vida, a gente vai superar e estará sempre pronto para trazer a programação na Rádio Internacional em Português do programa Timor Cultura. Muito obrigado, tenha um bom dia aqui na Carlos. Bom dia a você que ouve a programação da Rádio Internacional em Timor-Leste. Boa noite a você que está em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal. Bom dia a você que ouve através do radioapp.com e também da página do Facebook, a programação da Rádio Internacional em Português.
Você ouviu na programação da Rádio Internacional em Português o programa Timocultura, apresentado por Kiná Carlos e José Silva, sempre aos domingos, a partir das 20 horas do Brasil e às 8 horas da manhã de Timor-Leste, pela rádio que fala a língua dos povos. Estamos ouvindo algumas músicas timorenses na programação da rádio que toca cultura e fala a língua dos povos, Rádio Internacional em Português. Conheça o trabalho da Rádio Internacional em Português acessando o nosso site radiep.com, nossa página no Facebook, Rádio Internacional em Português. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Internacional em Português, e conheça o nosso Instagram, @radiep, a rádio que toca cultura e fala a língua dos povos. Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente fala bom dia, boa tarde e boa noite, que em alguns países é dia, assim como Timor-Leste. Aqui no Brasil é noite. Agora, não sei dizer se nos outros países não os outros países de língua portuguesa já é tarde, né? Mas enfim, a gente sempre tem essa fala que abrange todos os países de língua portuguesa. Essa é a Rádio Internacional em Português. Abraço aos amigos ouvintes que estão acompanhando essa programação através da página da Rádio Internacional em Português no Facebook. José Maria, Isabel Silva, Amanda Cribo, Linha, Mar Silva e Renato Martins. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho e acreditar no trabalho desenvolvido pela Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos. Você está ouvindo Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos. Menina hawa karakteneo, menina hau nilarang monubau, timi dito niya naran, hau sila husutan. Menina teves hau gostau, menina teves hau nilarang monubau, agbesik mai
katene, hau hatene, fiera sai haunia, fiera sai haunia. Haunia fuang makili, ne haunia larang maksente, agbesik mai robena watene, awatene homosente. Haunia fuang makili, ne haunia larang maksente, agbesik mai robena watene, awatene homosente. Matane la para karak viro, Fanto kutu kwa karagwe sik te beso. Postura o bonita o la posoko, jura o la posoko en kalango au niato. Tempo ne para haula koi continua, antes hay haunia haula koi a tu fila escritura. Bonita sentime y casaira, haunia baby. Tempo ne para haula koi continua, antes hay haunia haula koi a tu fila escritura. Bonita sentime y casaira, haunia baby. Fiera sai haunia, fiera sai haunia. Haunia fuang makili, ne haunia larang maksente, agbesik mai robena watene, awatene homosente. Haunia fuang makili, ne haunia larang maksente, agbesik mai robena watene, awatene homosente. Atene homosente, awatene homosente. No enconaba Haunia moras pasa ugo hadomi ikos using ela se ulo kau hatene Catene Daytona, like a dancing of my house. Hata fiarne badeto, ikut fiarne lakone. Oh my
Selos makia onya lara Selos makia onya fuane Hati telos mai Atu hamos hatene Dobe Baby, oh now, harera sikona Ihaneba, oh amutu konia Oh sikau, tangnia Simonia Hadominia Lu hatiam lain trese hawihane Akane kau nialaran Do bintang Contentini akan kau Oh amor sonia Hati rusau domini Olah hatene hau delara Adomi tiba oh Oh si kau ne Hati rusau fuang Oh hilini au si kau Contentini akan kau Oh amor sonia Hati rusau fuani Sikona ihaneba ohamutu konia husikau tania simonia hadominia Programa Timocultura, na Rádio Internacional em Português, sempre aos domingos, a partir das 20 horas do Brasil e 8 horas da manhã de Timor-Leste. Apresentação aqui na Carlos José Silva, para a rádio que toca cultura e fala a língua dos povos. Bom dia
e boa noite a você que ouve através do radioiep.com e da página do Facebook da Rádio Internacional em português. O encontro com a cultura dos países de língua portuguesa você ouve na programação da Rádio Internacional em Português, a rádio que fala a língua dos povos. Ajude, compartilhe a nossa programação para que chegue a mais pessoas e venha participar você também da programação da Rádio Internacional em Português, essa que fala a língua dos povos. Hoje, domingo, às 20 horas e 50 minutos, no Brasil, 19/9/2021, e segunda-feira, 20/9/2021, em Timor-Leste, às 8 horas da manhã e 50 minutos. Esse foi o programa Timocultura, apresentado por Tina Carlos e José Silva, sempre aos domingos no Brasil e às segundas-feiras de Timor-Leste. Obrigado a você que acompanhou a nossa programação neste domingo aqui no Brasil. E
na segunda-feira, né? Em Timor-Leste, a rádio que fala a língua dos povos. Uma conexão muito especial, unindo culturas, unindo país, unindo nações irmãs em um só canal. A Rádio Internacional em Português. Rádio Internacional Português, a rádio que fala a língua dos povos. E assim encerramos nossa programação de hoje, 19 de nove de 2021, às 20 horas e 50 minutos. Voltamos no próximo domingo, na próxima segunda-feira, em Timor-Leste, com o programa Timocultura, trazendo curiosidades da cultura timorense, informação com Quiná Carlos, pela rádio que fala a língua dos povos e toca cultura, Rádio Internacional em Português. Diferente será que se falta. Diferente será entre harmonia. Ela tem emoção, mas tem só tecnia. Até também cuidado. Sama tem que parar. Dançar ou tem que linear. Ou tem que Fahe domine hautane eu nem agradecer agora horrende nia makuhili depois makosenti arrepende ni tardi. Hala tem medo inside, hala tem medo inside. Rona, how hello side is blink mig eu let in eu sale. Kan lära målas du ni när jag hack ni. Hos fosse till nu. Målas no fatin continua. Some
mas tem que parar. Dançar ou tem que linear. Ou tem que